Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do NRCast, o episódio 7 já. O tema dessa vez é como conseguir os profissionais certos para a sua equipe de vendas. Estamos aqui então com o nosso professor Regiano Vedovato. Como vai? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um NRCast aqui. Já estamos no nosso NRCast 7. Pois é. Nosso objetivo aqui é ajudar você a ganhar dinheiro com vendas de forma descomplicada, mas especificamente nós ajudamos empreendedores a fazerem de 10 a 50 mil reais usando a neurovendas. E bora lá falar de time, né? Falar de equipe. Se você é gestor, você é empreendedor, você é dono de empresa, esse podcast é para você. Fica conosco até o final, porque aqui nós vamos revelar muitos segredos aí sobre times, equipes de vendas. Pois é. Então, a primeira etapa é você analisar a pessoa, né? Quais pontos que você leva em conta na hora de contratar um profissional para sua equipe de vendas? É legal porque há um tempo atrás, viu, Júlio, eu tinha uma ideia de que para a pessoa ter sucesso em vendas, para a pessoa ser um vendedor de sucesso, uma pessoa que se destaca em vendas, ela precisaria ter alguns perfis específicos, né? A pessoa ela tem que ser extremamente comunicativa, ou em outras palavras, ela tem que falar bastante, né? Uhum. Tanto é verdade que quando a criança fala bastante, os pais costumam falar, aí você vai ser advogado ou vai ser vendedor. Né? Já viu isso, não? Sim. Esse aí, quando crescer, ou vai ser advogado ou vai ser vendedor, porque fala pra caramba, né? Fala pelos cotovelos, como a gente fala. A gente diz aqui no Sul. Então, até um tempo atrás, existia esse estereótipo do perfil, né? De olhar isso para o vendedor. Tá? Hoje em dia, isso tudo já não faz muito sentido. Por quê? Porque a gente tem vários cases, vários alunos nossos, por exemplo, no nosso programa de vendas, que possuem perfis totalmente diferentes. Uhum. Você mesmo, né? Eu mesmo, né? Por muitos e muitos anos eu me frustrei pra caramba, me frustrava trabalhando com vendas, porque eu, lá dentro de mim, eu acreditava que eu não tinha o perfil para ser vendedor, porque eu sempre fui muito analítico, muito mais paciente e tal, e eu via colegas meus muito mais dominantes, muito mais extrovertidos e com um certo resultado muito mais rápido que eu, e aquilo me frustrava muito. Então, hoje em dia, eu diria para você que, independente de qual é o perfil, todos têm coisas a somarem para a sua equipe. Uhum. Até porque eu vou aqui compartilhar com você o significado de equipe, o significado literal de equipe, para você entender do que eu estou falando. Equipe significa, diferente de bando, né? De bando de pessoas, de bando de gente, uma equipe é o grupo, né? A soma de pessoas com competências complementares. Eu vou repetir. Equipe, na sua essência, é um grupo de pessoas que trabalham juntos com competências complementares a um objetivo em comum, e não um objetivo comum. Qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença entre objetivo comum e objetivo incomum. Imagine, Júlio, que agora, final do ano, né, normalmente a gente sai de férias aqui, vocês principalmente, a gente dá sempre férias coletivas, chega lá para o dia 20 de dezembro, você sai e volta só lá em janeiro. Imagine que você e a Duda conversem e vocês falam assim, vocês combinem, o que vocês acham? O que você acha, Duda? Vamos viajar para a praia esse ano? Vamos. Ah, legal, vamos viajar. Vamos juntos? Vamos. Legal. O objetivo é comum, é a praia. É ou não é? Só que quando vocês chegam lá na praia, vocês não ficam no mesmo apartamento, cada um vai para um apartamento, e a partir daquele momento, cada um tem os seus próprios objetivos. Você e a Mari vão querer mais para um lado da praia, ou visitar outras praias, a Duda e o Cauã talvez queiram ficar mais naquela. Chega na hora de ir para a praia, cada um vai lá, pega o seu guarda-sol, ocupa o seu espaço na areia, ou seja, vocês tinham um objetivo comum que era ir para a praia. Mas lá é cada um por si. Não é em comum. Não é em comum. A diferença do em comum é o quê? Que quando o objetivo maior que está vamos dizer assim, em processo aí, que está sendo levado em consideração, o maior objetivo, ele é mais importante do que os objetivos pessoais. Então, nesse exemplo que eu utilizei, os objetivos pessoais de vocês na praia, ele é maior do que o objetivo geral de ir para a praia. Porque o que vale lá é o conforto e a organização de cada um. Na empresa é mais ou menos assim. Quando os objetivos da equipe, dos membros do seu time, são maiores do que o objetivo geral da empresa, você tem um problema. Esse é um objetivo comum. Agora, quando
você molda o seu time a buscar o objetivo principal, que é o objetivo geral da empresa, que é maior do que os objetivos pessoais, isso é um objetivo em comum. Então, na prática, os objetivos da empresa têm que ser maior do que os objetivos pessoais. Quando você tem dentro do teu time pessoas que valorizam muito mais os seus próprios objetivos do que o objetivo geral da empresa, você tem um problema. Acaba tendo uma falta de engajamento até a longo prazo, né? A curto prazo até a pessoa pode estar... E um monte de atritos que acontece dentro da equipe porque os objetivos de cada um é muito maior do que o da empresa. Isso, e na hora de contratar, principalmente, é necessário levar muita coisa em conta. Tanto que você acabou falando que não é uma pessoa extrovertida, não é amigão de todo mundo, não é político, né? Chega cumprimentando todo mundo, mas você ainda assim se destaca muito nessa área. E é interessante para as pessoas que vão contratar levar em conta, né? Quem vê você pela primeira vez, o que você acha que a pessoa vai analisar em você que vai fazer ela te contratar? Olha, hoje é diferente, né? Porque essa exposição toda que a gente tem e tal, então muda muito o cenário, né? Porque hoje a autoridade que a gente criou, ela se sobrepõe a tudo isso, tá? Mas lá no início, então até hoje eu sou assim. Por exemplo, se eu vou viajar de avião e uma pessoa senta do meu lado, na poltrona, eu não puxo conversa. Dificilmente eu puxo conversa. Eu fico no meu canto, eu sou assim. Agora, se a pessoa me cumprimenta, abre um sorriso, começa a conversar, eu engato uma boa conversa. Mas é muito difícil eu chegar para alguém, assim, num ambiente estranho, e começar e puxar assunto. Diferente de muitas pessoas. E muitas pessoas acham que vendedor tem que ser assim, tem que chegar e já, sabe, pegar e conquistar a atenção de todo mundo e chamar a atenção para si e tal. Pode estar certo? Em alguns casos pode, Sim. Em outros casos não. Em outros casos, dependendo do perfil do cliente, isso não é legal. E também, no meu caso, né, também em alguns clientes, o meu perfil também não é legal. Mas quando a gente conhece, a gente estuda os perfis, a gente acaba flexibilizando tudo isso, certo? Então, eu acho que hoje o que realmente acaba atraindo as pessoas para a contratação? Não é aquilo que você fala que é bom, não é aquilo que você diz que sabe fazer. É os resultados, é aquilo que você já fez. Entendeu? Mas eu estou começando agora. Bom, aí é outro cenário. Nós temos aqui uma história muito boa que você conta, que foi, não sei se era o teu primeiro emprego, mas que você tinha 17 anos e falou que tinha carteira, tinha um carro, né? E o cara viu na hora que você não era nada, você estava começando agora, mas ele viu a tua vontade de querer trabalhar. Então, quem está começando agora, eu acho muito interessante analisar, né? Até tem um conceito, só para engatar nessa tua ideia, tem um conceito muito forte em gestão de pessoas, que é o seguinte: contrate atitude e treine competências. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que atitude, vontade, você não treina. Dificilmente você treina. É mais difícil de você treinar. Não que você não consiga treinar, você consegue. Hoje tem aí treinamentos de alto impacto emocional, tem várias coisas para você treinar isso, proatividade e tal. Mas normalmente é muito mais difícil você treinar proatividade, vontade e atitude do que as competências que ele precisa, as competências técnicas principalmente, né? Então, conhecimento você treina. Agora, atitude não. Então, nessa história que você acabou de usar como exemplo, que foi o meu caso, o que o dono viu lá em mim? Ele viu, aqui está uma coisa que eu não consigo treinar, que é difícil de achar nas pessoas, que é vontade. É um diamante que eu posso lapidar. Agora, ensinar ele a vender, ensinar sobre o produto, que na época era ração para produto para premix, né? Que eram lá os minerais para fazer ração para suínos e tal. Tudo isso é aprendível. Você pega ali e ensina. Agora, a atitude, o comportamento, tudo aquilo é mais difícil. Tá? Então, se existe uma coisa que você pode avaliar aí no seu time, é justamente isso. A pessoa não tem conhecimento nenhum, não tem experiência nenhuma, né, no meu nicho, mas tem vontade, é muito mais fácil você ensinar tudo sobre o seu produto, seu serviço e trazer essa pessoa para você. É muito mais fácil ela aprender e você saber reconhecer. E sabe qual que é o legal ali, Júlio? O quê? Quando você faz isso, você traz a pessoa sem vícios do mercado. O que são vícios no mercado? Não, porque normalmente assim, o que eu percebo? Tem muita gente aí, e isso é muito comum, tá? As pessoas fazerem, eu preciso de vendedor, eu preciso de alguém para montar meu time de venda, eu preciso de alguém com experiência. Por quê? Porque eu não quero e não tenho paciência e muitas vezes não tenho tempo para ensinar.
certo? E aí eu quero alguém que já sabe vender, que já tem experiência. Tem muitos anúncios, inclusive, para contratar, que eu vejo aí. É necessário trazer carteira de cliente. Tem gente que já quer que o cara traga carteira de cliente. Pô, cara, tá tudo bem. Faz sentido? Faz, em alguns pontos. Só que o fato é o seguinte, quando você traz essa pessoa já com experiência no mercado, você está trazendo junto todos os vícios dela. Que ela aprendeu em outro momento, outro mercado, outra empresa, outra cultura. E aí, em alguns momentos, e quem vai decidir se isso é bom, isso é ruim é você, não sou eu, se isso é bom, isso é ruim, mas em alguns momentos você vai perceber que é muito mais difícil tirar os vícios dessa pessoa do que ensinar uma pessoa nova. Dentro da tua cultura, dentro daquilo que você pensa de certo ou errado, ensinar, né, aquilo que você acha que é legal. Falando nisso que você falou da empresa exigir para contratar alguém novo, trazer a carteira de clientes dela, eu não vou falar que é certo ou errado, mas olha que parece até uma boicotagem, porque assim, se eu tenho um talento na minha empresa e eu sei que as empresas ao redor vão querer pegar a carteira de clientes dele, ele é um cara que vende muito bem, mas daí eu vou fazer tudo que eu for ao meu alcance para manter ele na minha empresa, porque se eu sei que se ele sair, ele é um bom vendedor. Ele vai levar a carteira de clientes dele ainda, então eu vou perder muito. Cara, isso é uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois gumes, não tenha dúvida. Isso que você falou faz todo sentido. Quando a gente foi estudar gestão lá na Fundação Getúlio Vargas, uma das primeiras coisas que a gente foi estudar lá, que eu fiz gestão de pessoas, né? Estratégia de pessoas, mas tinha lá muitas aulas de gestão empresarial. Uma das coisas mais assim, primordiais que o pessoal falava, os professores, era o seguinte, a carteira de clientes é da empresa, não é do vendedor. E eu sei que você que trabalha com vendas agora deve estar pulando aqui na frente e falando, professor, você está errado, meus clientes são meus, eu levo eles para onde eu quiser. Se você conseguir fazer isso, parabéns para você, você é muito bom. Mas na prática, se você é empreendedor, se você é dono de empresa, você precisa entender, a carteira de clientes é tua. Então, o fato de você exigir que as pessoas tragam, aquilo que você falou, tragam as suas próprias carteiras de clientes para a tua empresa, você vai ganhar nesse primeiro momento. Mas tenha certeza que quando ele for embora, ele vai levar também. Ele vai levar a carteira também. Pois é. Acaba fazendo muito sentido. Esteja preparado para isso, né? E acaba sendo muito difícil você conseguir atrair o talento que está em outra empresa, né? Então acaba sendo difícil você conseguir recrutar alguém novo. Porque ou você vai pegar alguém que é novo e vai ter que ensinar, né? Como você falou, é até mais fácil, ou você traz alguém com certa experiência. E entrando agora em outro assunto, não adianta nada, então, eu selecionar o talento certo, mas não conseguir manter ele na minha empresa. Isso é um outro problema seríssimo, né? As pessoas falam assim, professor, é muito comum, né, chegar até a gente aqui no Instituto isso. Professor, eu não estou conseguindo manter as pessoas trabalhando comigo. Eu até consigo contratar, eu até consigo, sabe, tenho um olho bom. Eu tenho um olho bom, mas as pessoas não ficam muito tempo comigo, eu não consigo. O que está errado? Bom, é claro que muita coisa pode estar errada. Existem vários fatores que influenciam. Vários fatores. Mas, assim, primeiro ponto, hoje o mercado, de maneira geral, ele mudou muito nos últimos anos. Quanto tempo faz que você está aqui no Instituto, Júlio? Você começou com quantos anos? Eu tinha 16. 16 anos. E você tem quantos anos agora? Agora eu tenho 20. 20 feito, né? Quando você começou, você não tinha experiência praticamente nenhuma. Profissional não. O que eu tinha era boa vontade. Boa vontade. E aí, dentro disso, por que você está aqui até agora? Muito pelo teu perfil, obviamente. O teu perfil é um perfil diferente, é um perfil mais analítico, mais paciente, uma organizado, pessoa organizado, que gosta de rotinas, gosta de processos e tal. Muito por isso. E nós aqui, nós temos isso muito bem definidos. Mas muito também porque a todo momento aqui no Instituto a gente está tentando deixar para você, desde que você veio, um futuro para você com a gente. É ou não é? Sim. Então a gente está tentando deixar claro para você que se você permanecer com a gente, você vai conseguir atingir tantos patamares e chegar a um ponto de conquistar tais coisas. Uma prosperidade, né? Ou seja, qual que é a grande questão hoje para manter esses talentos hoje? Lembrando que se a pessoa joga bem, o passe é caro. Ela não é. Então o talento, a pessoa talentosa, ela precisa realmente se sentir valorizada. Por quê? Porque se ela não se sentir, ela vai embora. Simples assim. Ela vai embora, vai achar outro, você vai fala voar. Que os funcionários não se demitem da empresa, e sim do seu gestor imediato. Né? Hoje, e o pior, né, que as empresas contratam
pela parte técnica, Pelo currículo e demitem pelo comportamento. 80% em média das empresas hoje fazem isso. O que significa isso de contratar pelo currículo e demitir porque hoje assim, quando a pessoa vai contratar, ela olha o currículo. Eu vou chamar o Júlio, né? Chega o Júlio lá, o Júlio é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em não sei o quê, tem curso de venda, tem curso de negociação, tem curso de fechamento, Eu olhei o currículo dele. Né, você tem um monte de currículo para analisar, você não tem como saber o comportamento de cada um. Só que na hora de mandar embora, eu mando por quê? Porque o Júlio não conseguiu se identificar com a empresa, não se encaixou com o meu time, é um cara que não tem bom relacionamento, é um cara que não tem persuasão, não tem comunicação, não tem... Então, se você pegar ali persuasão, comunicação, são competências comportamentais. Não são competências técnicas. As pessoas falam assim, a comunicação é uma competência técnica. Não vejo dessa forma, eu vejo diferente. Eu acho que desenvolver uma boa comunicação, persuasão, ser persuasivo e negociação, saber negociar, é uma competência comportamental. Comportamental. E se você, simplesmente não leva isso em consideração, você não desenvolve as suas competências comportamentais, é essas competências, essa falta ou esse mau comportamento que vai te mandar embora. Ok? E aí vem o tal da coisa antagônica, né? Aqui nós temos um dilema. Poxa vida, se o problema é comportamental e eu demito por conta do comportamento, por que na hora de contratar eu contrato pelo currículo? Não faz sentido, mas é o que as pessoas fazem. Por vários motivos. Por vários motivos. É até difícil mensurar porque você nunca tem um currículo só para analisar. Normalmente você tem vários, você tem que levar em conta visando sempre o melhor resultado. E olhando de cara é meio óbvio você contratar pelo currículo. Mas o mais interessante é você marcar uma reunião com a pessoa e conhecer quais são os valores dela, o que ela valoriza, o que ela imagina para o futuro dela, né? Que nem você falou. Não adianta eu contratar e a pessoa não ter uma visão de futuro na minha empresa. Então eu vou acabar me frustrando, vou me demitir, vou ir para o concorrente vai levar, porque foi um passo negligenciado anteriormente. E aí tem algumas coisas, né, que a gente... Como é que eu mantenho esse talento comigo? Primeiro ponto é isso que eu acabei de falar agora há pouco. Esse talento ele precisa ver que ele tem um futuro junto com você. Esse é o primeiro ponto. Senão ele não fica, ele vai embora. E segundo ponto é mais ou menos como você trocar a roda do carro andando. Você precisa ir ajustando as coisas baseado naquilo que esse talento valoriza. Então, se você pegar para analisar, você sabe disso, nós aqui, quando você entrou aqui no Instituto, a gente falou de algumas coisas que nós chamamos de pontos não negociáveis. Lembra disso? Sim. Né? Ou seja, tem alguns pontos aqui no Instituto que a gente não negocia, que algumas coisas que ferem os nossos valores. Então, isso não é negociável, hipótese alguma. Agora, um dos pontos que a gente acordou lá no início, não sei se você vai lembrar, é que você fosse leal e não fiel, leal a gente. O que é a lealdade? É que sempre que você recebesse uma oferta, sempre que você fosse assediado, você viesse e colocasse na mesa. Falasse e fosse sincero com a gente. Jano, recebi tal proposta. Recebi uma proposta, estou bem inclinado, é uma proposta legal. Porque isso é lealdade. Isso é ser leal à empresa. E não é querer fazer leilão, não é querer... eu peço isso para os nossos colaboradores, você sabe disso. Por quê? Porque o que mais me deixaria chateado é a gente investir em você ter toda uma jornada com a gente, ter todo um futuro com a gente, e de repente, do dia para a noite, você simplesmente chegar, tô saindo e... Recebi uma proposta melhor, tô indo embora e tal. Isso me chateia demais da conta. Porque você não está sendo leal comigo. Certo? Da mesma forma que, se acontecer o contrário, eu também vou ser leal com você. Também vou te mostrar, Sim, transparência. As coisas estão indo para esse caminho, infelizmente, é muito provável que aconteça tal coisa. Como nós já tivemos várias conversas aqui dentro do Instituto, muito duras, né, nesse sentido, de a gente, olha, está indo para esse caminho, não sei o que pode acontecer aí, então, vamos lá, preciso que todo mundo esteja ciente do que está acontecendo. E aí, obviamente, você traz a equipe com você. Quando você deixa essa comunicação aberta.
Eu sei que você deve estar pensando, professor, tem coisas que eu não posso dividir com a minha equipe. Tem coisas realmente que você não vai dividir com a tua equipe. Tem coisas que é sua como empreendedor, como empresário. Mas tem muita coisa que você deve dividir com a tua equipe, você deve envolver elas nas decisões para elas se sentirem pertencentes também. Porque caso contrário, a pessoa não vai se sentir parte do grupo. Ela vai falar assim, eu acordo todo dia, eu vou ir trabalhar e volto. E pronto. Eu ganhei meu dinheiro e... Então, se a única coisa que a pessoa vai visar nesse sentido é o dinheiro, né, o crescimento junto com a empresa, o que pagar mais leva, né? Vira um leilão. E aí vem a questão, como é que você mensura isso? Uma das formas da gente mensurar isso é os feedbacks que a gente recebe dos nossos alunos, dos nossos clientes, nos nossos eventos, que vocês vão. Uhum. Então, as pessoas chegam até mim e eu recebo muitos feedbacks. Olha, conheci o Júlio, conheci a Duda, e as pessoas sensacionais, não sei o quê. Por quê? Porque vocês vão e vocês simplesmente lá nos eventos nossos, vocês são vocês. Porque vocês gostam tanto de estar ali, vocês têm tanto prazer em fazer parte disso, que vocês transpiram isso, vocês mostram isso para as pessoas. Eu tenho orgulho em falar que eu trabalho com Regiano. Exato. Então, aí, como é que você mensura que você está fazendo da forma certa? É através desse feedback. Agora, se você só recebe reclamação, vamos imaginar, você aí no seu negócio, você só recebe reclamação, porque o teu vendedor enganou a pessoa, porque o teu vendedor prometeu uma coisa e não dava e não conseguiu entregar. O teu vendedor foi mal educado, o teu vendedor não sei o que, foi grosso com o cliente. Alguma coisa está errada. Uhum. O feedback fala muito disso. Então, esteja aberto para isso, esteja aberto a esses feedbacks, esteja atento a esses feedbacks, faça essa leitura da forma correta e você vai entender exatamente aonde você precisa fazer ajustes dentro da tua equipe. Exato. Para manter um talento na sua equipe, você tem que manter ele engajado. E tem muitas coisas que vão acabar frustrando o meu talento, né? Uma dessas coisas é, por exemplo, eu já vi você dando exemplos de empresas que marcam uma reunião toda semana para fazer o xixi-back, não o feedback, né? Porque o xixi-back é diferente do feedback. O que é o xixi-back, Regiano? O xixi-back, ele ficou conhecido aí na gestão de pessoas porque o tal do feedback, que é a ferramenta poderosa que você deveria usar aí no seu negócio, se transformou em apenas uma ferramenta de punição. Então, quando o funcionário, né, o colaborador, ele já vem sabendo que vai ter o dia do feedback, na verdade, ele sabe que ele vai tomar esporro, ele vai tomar mijada. Então, por quê? Porque o feedback se transformou numa ferramenta de punição. E isso não é nada legal. Eu costumo falar o seguinte, que o feedback é a ferramenta mais poderosa para você engajar qualquer equipe. Tanto de vendas, qualquer equipe dentro da sua empresa. Mas ela é a ferramenta também mais poderosa para desmantelar, para acabar com a tua equipe se ela for usada da forma errada. E o xixi-back é uma das formas erradas. Então, várias consultorias, várias mentorias que eu presto, eu percebo empresas e gestores ainda fazendo isso. Eles se dão o trabalho, eles se dão o bel prazer de marcar, inclusive, alguns, marcar um dia para isso. Para chegar lá e colocar o pano na mesa, colocar as claras, vamos ajustar. E esporro. Eu não estou aqui falando que o feedback não pode ser usado. Existe a forma certa, né? Existe a forma certa e o momento certo. Mas ele pode ser usado como corretivo, mas principalmente, ele precisa ser usado como motivacional. Então, como engajamento, certo? Eu vou usar um exemplo aqui para você entender isso que eu estou falando, tá? É um exemplo um pouco diferente, mas ela tem a mesma lógica. Há alguns anos eu fui gestor comercial de uma indústria. E nessa indústria a gente fabricava equipamentos. Nessa indústria, lá no chão de fábrica, na época, tinham mais de 100 funcionários, e nós do comercial, nós estávamos enfrentando um problema. Qual que era o problema que nós identificamos? Os nossos orçamentos estavam muito acima do mercado. Nós estávamos perdendo negociações porque estavam totalmente fora, em alguns casos, do mercado. E um dos pontos que a gente observou que poderia ser melhorado era o quê? Diminuir o nosso custo, para a gente poder precificar melhor. E como é que nós poderíamos diminuir o nosso custo? Comprar aço, comprar parafusos, essas coisas, não tinha muito o que mudar. A gente levantou vários fatores, um dos fatores que a gente observou era a mão de obra dentro da fábrica. Nós chamamos pontuamento das horas, né? Ou pontuar as horas, ou seja, o apontamento das horas, apontamento das horas. A gente identificou que existia um gap ali,
muito grande entre realmente as horas que eram usadas para fabricar e as horas produtivas. Existia um gap ali, existia uma lacuna. E a gente foi ver. E aí a gente foi ver que os apontamentos estavam sendo feitos totalmente errados. E o que a gente fez? A gente entrou, então, em reunião com a diretoria, foi em consenso, foi decidido que nós íamos mudar a forma de apontar as horas, inclusive comprando uns equipamentozinhos de apontamento, que ajuda as pessoas a fazer os apontamentos. Foi deixado como missão para o gestor da fábrica repassar para todos os seus colaboradores que, a partir daquele momento, então, iriam ser feitos daquela forma. Resultado, as pessoas boicotavam, passaram a boicotar ainda mais o apontamento de horas. Por quê? Porque elas imaginaram que a forma como o gestor passou, que aquilo estava sendo feito apenas para punir elas, para saber se ele estava trabalhando ou não estava. Quanto tempo ele ficava trabalhando no dia, quanto tempo ele ficava lá fumando, lá no fumódromo, indo no banheiro, não sei o quê, não sei o quê. E que tinha uma galera enorme fazendo isso. Certo? Então, claro que existe esse objetivo, claro, a gente queria também ver quem que eram os trabalhadores e quem que não era. Mas o objetivo principal não era esse. O objetivo principal era saber, de fato, quantas horas eram necessárias para fabricar aquele equipamento. De fato. Sim. E não, sabe, ele ficou meio dia em cima daquele parafuso lá. Mas esse meio dia ele ficou em cima do parafuso ou ele envolveu um monte de outras coisas? Era isso que nós queríamos saber. E aí, então, nós tivemos que mudar a estratégia. A forma como a gente apresentou depois, no segundo momento, através da direção, mostrando exatamente qual era o grande objetivo e que não era objetivo de punição, começou a melhorar o apontamento das horas. E aí isso deixou o nosso produto mais competitivo, porque a gente, de fato, conseguiu apontar as horas certas. E aí diminuiu bastante o custo. E o preço final, automaticamente. Entendi. Consegue entender? Então, quando você tem o feedback e você faz as coisas da forma correta, é que nem CRM. O teu vendedor, muito provavelmente, não gosta de usar CRM. Porque vendedor, de maneira geral, não gosta de controle, não gosta de preencher dados, não gosta de planilha. Vendedor gosta do quê? Ele gosta de liberdade, gosta de autonomia, ele gosta de estar falando com o cliente, ele não gosta de relatório, ele não gosta, mas é necessário. Como é que eu faço para implantar o CRM? Como é que eu faço, então, portanto, para a minha equipe alimentar o CRM da forma correta? Eu não posso usar o CRM apenas como punição, e é o que as empresas fazem. As empresas, elas usam uma ferramenta poderosa como o CRM, como feedback, apenas para punir a equipe. Mais uma vez, eu não estou falando que não deva, em alguns momentos, usar para punir. Deve, mas o grande objetivo não pode ser esse. O grande objetivo tem que mostrar que o CRM, ele serve, por exemplo, para ajudar o vendedor a vender mais, para ganhar mais dinheiro. O CRM vai deixar o vendedor muito mais produtivo, com as informações certas, na hora certa, se ele for alimentado da forma correta. E isso vai fazer o vendedor vender mais e ganhar mais dinheiro, que é o que ele quer. Exatamente. E não simplesmente usar isso para mostrar, você não está visitando, você não está preenchendo certo, se você não fizer isso, vão ter que punir. É o que as empresas fazem. Então, de maneira geral, você até pode usar o CRM como uma maneira de punir o vendedor que não está batendo as metas e tudo mais. Mas eu diria assim, não como punir, como uma forma de indicador. Não está batendo as metas, Júlio? Vamos ver aqui o que está acontecendo? Deixa eu olhar aqui, vamos abrir o teu CRM? Vamos ver, tá? Quanto que foi a tua prospecção? Quantos clientes novos? Quanto tá? Tá vendo? O mês anterior você conseguiu 100 clientes novos prospectando no topo de funil. Esse mês você conseguiu só 50. Tá vendo que aqui pode ser uma discrepância? Pode ser aqui o problema de você não ter atingido a meta? Consegue entender? Exato. Então você está usando a ferramenta é um feedback punitivo? De certa forma, estou mostrando, está fazendo errado. Mas agora a forma como você faz é para o teu crescimento, para você entender. Você tem que colocar na cabeça do teu liderado que você está fazendo isso para que ele venda mais. Exato, para ele ganhar dinheiro. Não de forma para facilitar a vida dele e não a sua. Né? Exatamente. Quando você consegue mudar essa comunicação e fazer ele se frustrar menos, você consegue manter um bom talento na sua equipe. Né? E existem alguns fatores que fazem as empresas serem mais atrativas, né, em relação a outras sobre a equipe de vendas. Né? Você consegue falar para a gente, então, quais são alguns desses fatores que influenciam alguém a escolher tal empresa para trabalhar? São vários fatores, tá? E um dos fatores, é óbvio, que é assim básico, é a possibilidade de ganho.
a possibilidade de ganho. É o mais atrativo. O mais atrativo acaba ainda sendo isso, a possibilidade de ganho. Quanto que o meu vendedor, a minha equipe pode realmente faturar, pode fazer no mês trabalhando com a gente. Mas não é só isso. Tá? A possibilidade de ganho é interessante, talvez para atrair, mas para manter, para reter já não é mais muito interessante. Pode até pagar bem. Pode pagar bem. Mas então existem outras coisas. Aí vem o reconhecimento, aí vem o ambiente de trabalho, as condições que você dá para esse cliente, a valorização desse profissional, o envolvimento dele nas decisões, certo? Fazer parte do time, do crescimento, sabe? Tudo isso são fatores que fazem com que as pessoas queiram trabalhar com a empresa. O PPR, que é a participação dos resultados, isso é muito interessante. Por quê? Porque, de certa forma, quando você faz parte dos resultados, você é sócio da empresa, de alguma forma, porque você sabe que se você se dedicar, se você cuidar, se você sabe cuidar dos custos, vender mais, você vai estar ganhando mais também, vai estar ajudando o colega, mas você também, isso vai melhorar o teu ganho lá no final do ano, né? Para quem faz lá no final do ano, uma vez por ano, ou todos os meses, para quem faz todos os meses. Consegue entender? Sim. Então, são vários fatores que as pessoas acabam escolhendo uma empresa. O próprio desafio. Tem profissional hoje talentoso que ele é movido por desafio. Ele não é mais movido por dinheiro. Inclusive, ele sai da empresa que ele está por falta de desafio. Né? Então, a própria possibilidade de superar desafios, conhecer coisas novas, muitas vezes a pessoa trabalhar em projetos diferentes, ou seja, eu sou da equipe comercial, mas existe um projeto dentro da minha empresa, um projeto social, um projeto que a gente vai lá, a empresa, ela investe numa associação e uma vez por mês a gente faz tal coisa e tal, e daqui a pouco a pessoa é uma pessoa que gosta desse tipo de coisa. E ela é do comercial, mas ela faz parte de outros projetos dentro da empresa. Então, essa possibilidade de você fazer parte de projetos paralelos, ou às vezes tem ali um conselho de desenvolvimento de novos produtos dentro da empresa, que a pessoa até nem ganha mais por ser desse departamento. Mas existe uma possibilidade de algumas pessoas fazerem parte disso, de ajudar a desenvolver novos produtos, de fazer projetos paralelos. Isso também são coisas que acabam atraindo muito essas pessoas mais talentosas, as pessoas que são movidas por outros objetivos, né? E não só pelo ganho, não só pelo dinheiro. Exatamente. Tem, então, para começar, o dinheiro é uma boa forma para atrair, mas não para reter. Se você paga bem, mas o cara que está trabalhando contigo não vê visão de futuro, não tem reconhecimento, só toma cashback, então vira, de novo, né, que a gente falou, um leilão. O que paga, ele está pagando bem, mas se alguém pagar mais, ele sai. E aí isso tudo é uma balança, né? Então, por exemplo, assim, eu vou ganhar bem, mais do que eu imaginava, mas o esforço e o estresse que eu vou viver, ela é proporcional a isso? Não, o esforço e o estresse é infinitamente maior. Aí vai a balança. Será que vale a pena? E para muita gente não vale a pena. Tá? Então é mais ou menos quando eu falo de perfis. Você pega uma pessoa mais analítica, ou uma pessoa mais extrovertida, por exemplo, que é mais comum na área de vendas, uma pessoa mais extrovertida, e você coloca ela dentro de um escritório fechado, proíbe ela de falar com clientes e fala, agora por 90 dias você só vai fazer relatório e nota fiscal. Meu Deus. O que vai acontecer com essa pessoa? Desmotiva. Você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje, mas você vai ter que ficar ali 6 meses, 1 ano. A pessoa talvez no início até ela vá, motivado pelo ganho. Dinheiro. Ela diz, não, eu preciso ganhar mais, vou. Mas passa 30 dias, passa 60, 90, ela vai entrando em parafuso e ela não consegue ficar. Por quê? Porque é o perfil errado no local errado. E isso também é muito importante, tá? Para você que é gestor e tal, é você entender dos perfis para alocar essas pessoas em cada lugar, né? O melhor lugar para você conseguir extrair o melhor do talento das pessoas. Então, para mim, liderança tem muito disso. O líder que é líder, ele tem a capacidade de extrair o melhor do talento de cada um. Certo? Então ele consegue inspirar as pessoas para que as pessoas acreditem naquilo que ele acredita. Isso é liderança, mas ele tem essa capacidade de extrair o melhor do talento das pessoas. Às vezes o que falta para o teu liderado é só você mudar de lugar. Exatamente. Às vezes é só você colocar ele
né, de uma outra pegada, de um outro jeito. Às vezes você incluir ele em projetos. às vezes você tem alguém na tua equipe, por exemplo, que não está conseguindo fechar vendas, mas ele não é um closer, ele não é um fechador, mas ele é um ótimo prospectador. Ele é um ótimo seller, né? Que fala lá, nem sei qual é o termo. Mas tem um termo agora que fala lá, que é aquele primeiro filtro lá, eu nem lembro mais o nome. É tanto termo em inglês que a gente vai esquecendo. Mas enfim, ele é uma pessoa do topo de funil, de fazer a primeira abordagem, fazer o primeiro filtro. E você, muitas vezes, vai usar essa pessoa para fazer esse trabalho, e você, muitas vezes, vai fazer o fechamento. Ou você vai ter uma outra pessoa da tua equipe para fazer o fechamento. E está tudo certo. E você não vai perder essa pessoa, porque essa pessoa ela tem uma importância dentro da equipe. Agora, se você insistir simplesmente, não, você vai ter que fechar, você vai ter que ser fechador, você vai ter que ser fechador, você vai acabar não necessariamente você vai conseguir transformar essa pessoa num bom fechador de vendas. E essa pessoa vai se sentir tão pressionada que ela vai sair. Ela vai pedir para sair. Então é a balança. Você vai ter que entender, será que realmente faz sentido manter essa pessoa, mesmo ela não sendo um bom fechador, eu tenho um espaço para ela, sim ou não? Aí vai depender do seu feeling e da estrutura que você tem. Exatamente. Então, em resumo do nosso episódio de hoje, a gente começou falando sobre como escolher um bom profissional, pontos que você deve levar em conta na hora de escolher. A gente falou que a gente escolhe pelo currículo e demite pelo comportamento. Uma das formas de contornar isso é você conhecer melhor a pessoa que você está contratando antes de contratar. Você marcar uma reunião, conversar, saber os valores dela, se ela está alinhada com o que a tua empresa vai oferecer, e aí você contrata. Mas de nada adianta você contratar um bom talento e não conseguir manter. E existem várias formas que a gente discutiu nesse episódio de manter um bom talento na sua empresa. Então, em resumo, é basicamente isso, né? A gente precisa prender um bom talento. Não prender, né? Não é o termo certo. É reter. Reter um bom talento. Né? E esse é um desafio diário, tá? É um desafio diário. Então, é como a gente falou, é trocar a roda do carro andando. Então, você, hoje, uma semana, você está muito bem. Então, você vai perceber que, só para nós fechar, né, Júlio? Que a todo momento existem fases dentro de uma equipe. E essas fases elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Então tem a fase da atração, da contratação, da seleção, contratação. Tem a fase que a pessoa está iniciando, que nós chamamos que é a fase do tumulto ainda. A pessoa não tem os processos, rotinas muito bem definidos. Aí depois ela vai para a fase da normalidade, ela já começa a dominar um pouco mais as rotinas, os processos. Aí depois ela vem para a fase do desempenho, ela se sente mais segura, ela começa a entregar resultado. Aí depois já vai para as fases mais complexas, que vai para a fase da acomodação e vai para a fase, né, ou da que nós chamamos ou da morte, né? Ou ele sai da equipe, ou ele vai fazer outra coisa, ou a do recomeço. Por quê? Porque você precisa trazer essa pessoa para o jogo de novo. E o mais interessante é que você saiba o seguinte, que essas fases que eu acabei de falar, elas não são lineares. Elas não são lineares e todo mundo da tua equipe ao mesmo tempo. Pelo contrário, ao passo que você está contratando alguém, já tem alguém entrando na zona de conforto. Ao passo que você tem alguém entregando o resultado, tem alguém já, se você não trazer ele para o jogo de novo, ele vai embora. Ao passo que você, entendeu? Tem alguém na fase do tumulto. Então, a todo momento você tem pessoas em todas as fases dentro. E você precisa aprender a lidar com isso e saber que isso faz parte do jogo. É essa a vida do líder, é essa a vida do empreendedor. E quando você entende isso, você deixa a tua vida um pouco mais leve, porque você para de se frustrar. Porque na tua cabecinha, você não consegue encontrar outra pessoa igual a você. É por isso que você não consegue trazer gente, porque no fundo você quer outro você. E outro você não existe, só tem você. Então você quer as pessoas com as mesmas características, as mesmas habilidades, com a mesma experiência, com a mesma competência do que você, e você não acha essa pessoa. E aí, obviamente, você não consegue formar equipe. Pois é. E isso aí eu aprendi com a minha esposa, Eliane. Como? Dessa forma. Ela batia assim, por um longo tempo eu tive dificuldade de manter equipes. E ela falava isso, Jana, você quer outra pessoa igual a você não vai ter. Não vai Ainda encontrar. mais nessa área, né? Não vai encontrar. Então você tem que aprender a lidar com isso aí, que você não vai achar uma pessoa igual a você. E tá tudo certo. É dessa forma que a coisa acontece. Quando eu entendi isso, as coisas mudaram. Pois é, e na prática... Tanto é verdade, você aí, que já está aí com a gente há quanto tempo? Já tô vendo... Já mandei embora quantas vezes? E tá aí com a gente. Mas no fundo quase encontrou alguém igual a você. Mais ou menos. Mais ou menos. Foi lapidando, né? Devagarinho, né? Vai lá. Então, basicamente é isso, né? Muito obrigado por você que acompanhou até aqui.
deixa o like aí, comenta, compartilha com seus amigos. Que é Deixa um comentário também, se você gostou, não gostou, né? Se está gostando desse nosso projeto do podcast, né, Júlio? Pois é, deixa o feedback, né? A gente falou que é essencial e você não está deixando feedback. Como é que funciona isso aí? Então, basicamente é isso. Tá certo? Bora arrebentar de vender. Estamos juntos! Até o topo. Até o topo. Um abraço, até o próximo. Até mais.